Olá pessoal, nesse vídeo vamos conhecer um exemplo de como pode ser feito análise exploratória de dados no Orange. A análise exploratória de dados é uma importante etapa do processo de um projeto de ciência de dados, pois nessa análise podemos conhecer melhor o dataset que estamos trabalhando e também obter algumas medidas estatísticas básicas, como medidas de centralidade, a média, a mediana, a moda, e medidas de dispersão, como o valor mínimo, máximo, amplitude e o desvio padrão, que dizem como os dados estão espalhados no dataset. Por exemplo, temos aqui o dataset animal, e numa análise de um dataset como esse, poderíamos querer saber qual o tempo médio de adoção dos animais do abrigo, qual a maior idade de um animal que está nesse abrigo, qual é a idade média dos animais, qual a espécie com maior número de abrigos, qual a espécie com maior número de animais no abrigo. Então, essas são algumas perguntas que podem ser feitas sobre esse conjunto de dados e que a análise exploratória já permite respondê-las. A análise exploratória no Orange pode ser feita com a aba Data. Nessa aba Data, temos vários ícones, mas os ícones que podem ser utilizados na análise exploratória são o ícone de arquivo, né, de você abrir arquivos, abrir e ler arquivos de dados, o ícone de tabela, que permite você visualizar os dados na forma de tabela, o ícone de informação, que te apresenta algumas informações básicas sobre o conjunto de dados, e esse ícone de estatística, que te apresenta as medidas estatísticas desejadas. No entanto, temos algumas observações. O Orange, ele já classifica as variáveis como categóricas, numérica, texto ou data-time. Então, precisamos, ao abrir o arquivo, observar se esses tipos de variáveis foram classificados corretamente. Além disso, o Orange atribui um papel às variáveis, né? Ele atribui às variáveis o papel de variável preditora ou variável alvo, porque isso é muito importante no processo de desenvolvimento de modelos matemáticos que veremos mais à frente. E tem ainda o tipo de variável como meta. Bom, qual o nosso próximo passo? Vamos pôr a mão na massa e ver como fazer isso na prática? Estamos aqui já com a janela do Orange aberta. E aí queremos fazer uma análise exploratória do dataset animal. Então, a aba que vamos abrir aqui é a aba Data. Nessa aba Data, vamos localizar aqui o ícone de arquivo. Clicamos e arrastamos aqui para a tela em branco. E aí, vamos usar esse ícone para abrir e ler o nosso conjunto de dados. Então, basta dar um clique aqui e no seu computador e procurar o arquivo que você quer analisar. No nosso caso aqui é o dataset animais. Já tenho o dataset animais aqui no Orange e nessa janela que abriu aqui eu já tenho umas informações importantes, umas informações interessantes. Esse dataset tem 32 instâncias, ou seja, 32 observações, 8 variáveis, né? 8 variáveis, e não tem valores ausentes, ou seja, todos os valores das variáveis estão preenchidos. Aqui, mais abaixo, aparece o nome das variáveis, animal ID, que é a identificação de cada animal, a espécie, o sexo, idade, castrado, patas, peso, tempo de adoção. Esses são o nome das 8 variáveis, e aqui aparece na segunda coluna o tipo. A primeira variável é uma variável do tipo texto, a espécie e sexo são variáveis categóricas, estão corretamente classificadas. Temos aqui a idade, que é uma variável numérica, né? Castrado, uma variável categórica, e as 3 últimas variáveis numéricas. Observe que a terceira coluna ela apresenta o papel. Aí aqui está dizendo que a animal ID é uma variável do tipo meta.
isso tudo bem, que essa variável tipo meta, ela identifica, né? Ela explica alguma outra variável do dataset. Agora, no caso da variável espécie, ela não é uma variável meta. Ela é uma variável que pode ser usada como preditora. Então, nós colocamos ela aqui como feature, né? E a mesma coisa acontece com a variável sexo. Aí sim, o papel está adequado. E se fôssemos fazer um modelo de predição, poderíamos alterar também alguma dessas variáveis para a variável preditora. Mas não faremos isso no momento, porque o nosso interesse é apenas na análise exploratória dos dados. Vou fechar essa janela e agora o que vamos fazer? Ao termos à nossa disposição um conjunto de dados para análise, gostaríamos de ver esse conjunto de dados no formato de uma tabela. Então, vamos fazer isso por meio desse íconezinho de tabela chamado Data Table. Então, eu clico no ícone e arrasto aqui para a janela. E agora é só conectar esses dois ícones. Pronto. Já tenho aqui uma tabela com os dados, uma tabela formada com esses dados. Então, vamos clicar na tabela e aí, vejam só, apareceu aqui todas as linhas, todas as instâncias do dataset com todas as variáveis e os seus valores, né? E aqui do lado mais algumas informações sobre essas variáveis. Bom, uma vez visualizado esse conjunto de dados, vou fechar essa janela e agora vou ver algumas informações básicas por meio desse ícone aqui de info. Dou um clique e o ícone já aparece aqui na janela à direita. Conecto com o conjunto de dados e clico no ícone e aí tenho aqui algumas informações como o nome do dataset, o tamanho do dataset, né, 32 linhas e 8 colunas, as variáveis preditoras, diz aqui que tem uma categórica e 4 numéricas, né? Temos aqui as variáveis que foram atribuídas como meta, mas que na verdade são categóricas, nós fizemos essa correção mais adiante. Bom, e as medidas estatísticas, como é que a gente obtém? Aí, olhamos aqui no ícone, né, de estatística, tem aqui esses gráficozinhos, clicamos ou arrastamos, tanto faz, e conectamos com o conjunto de dados. E aí, ao clicar, nós temos aqui algumas informações sobre o conjunto de dados. Observe que na primeira coluna nós temos o nome das variáveis, em seguida aparece um gráfico de distribuição, que pode aparecer colorido ou em preto e branco, depende da coloração que nós escolhemos aqui. Por exemplo, se eu for colorir esses gráficos com a variável sexo, então vai ter apenas 3 cores. Porque são 3 sexos que aparecem no dataset, né? Macho, fêmea e hermafrodita. Bom, mas o interessante que nós queremos é as medidas estatísticas. Então, após o gráfico, a coluna dos gráficos, né, de cada variável, aí vem algumas colunas com média. A primeira é média, a segunda mediana, a terceira dispersão, em seguida o valor mínimo, depois o valor máximo e uma coluna informando se aquela linha tem ou não dados ausentes, dados faltantes no dataset. Então, a variável peso, ela tem uma média de 18,0,16, uma mediana de 5,15, uma dispersão de 1,2, o valor mínimo 0,0, ou seja, o animal mais leve, ele é tão leve que é perto de zero, né? O programa arredondou aqui para zero. Mas, claro, esse animal deve pesar algumas gramas. E o valor máximo, 78. Então, o animal mais pesado desse abrigo, ele pesa 78 quilos. O tempo de adoção, que é uma variável numérica importante para esse dataset, ele tem um valor médio de 5,75. Ou seja, o tempo médio que leva para que os animais sejam adotados nesse abrigo é de um pouco menos, entre 5 e 6 semanas, né? 5,75 semanas.
né, com uma mediana de 4 e uma dispersão de 1,6. Observe que o valor mínimo, né, para essa variável tempo de adoção foi 1, ou seja, o animal que foi adotado mais rápido foi em uma semana. E o animal que demorou mais tempo, né, para ser adotado levou 30 semanas. A variável numérica, idade também é uma variável numérica, então ela tem média, tem mediana, né? E também o valor mínimo 0,5, ou seja, meio ano, né? E o animal mais velho tem 16 anos. Então veja que já estamos aqui respondendo algumas perguntas básicas do nosso dataset. Então, terminadas as variáveis numéricas, aí vem as variáveis categóricas. Aí as variáveis categóricas, elas não tem como calcular a média dessas variáveis porque os seus valores não são números. Mas dá para saber qual é a espécie, dá para saber qual é a variável que mais se repete, né? Ou qual é o valor que mais se repete em cada variável categórica. Então a espécie, o valor que mais se repete é cão. Então o cão é a espécie de animal que mais aparece nesse abrigo, né? O sexo com maior número de animal é macho e tem mais animais castrados do que não castrados. Então, gente, aqui já temos uma ideia, né, de como é esse conjunto de dados, né, das suas variáveis, dos seus valores, e isso já nos permite responder várias perguntas sobre o dataset e nos prepararmos para outras etapas das ciências de dados, né, outras etapas do projeto de ciência de dados. Então, fiquem atentos ao que está escrito no material e também nos próximos vídeos que estão disponíveis sobre o processo de análise, o processo de ciência de dados.